Miga sua louca, amado, presta atenção. Hoje eu vou contar pra vocês 3 fatos da história que são tão, mas tão mirabolantes que a gente fica até se questionando se realmente aconteceram ou se fazem parte de um roteiro, de uma novela mexicana ou daqueles filmes bem hollywoodianos. Tem certas coisas na história que são deliciosas fofocas, a gente adora contar. São aqueles assuntos que a gente conta pros alunos e eles ficam assim de queixo caído. Você vai adorar saber essas 3 histórias, esses 3 bafos que eu vou contar pra vocês agora. O primeiro babado que eu vou contar pra vocês é da antiguidade, hein? Faz tempo. Presta atenção que vocês vão se sentir mais ou menos na novela Usurpadora, aquele cenário bem novela mexicana, Paula Brat sendo disputada, intrigas, gente querendo ocupar o lugar do outro. Mais ou menos esse é o enredo da história que eu vou contar pra vocês. Os personagens da Roma Antiga e do Egito são os famosos, queridos e maravilhosos Cleópatra, Marco Antônio, César, Otávio, Otávia, uma galera. Vamos do começo, pra vocês não se confundirem. Presta atenção, foca no babado, porque o negócio é louco. Então, para começo de conversa, temos o César. César, general romano, todo mundo tá ligado na história dele, certo? Foi morto, inclusive, pelo Senado, porque o Senado toda hora mandava matar gente que não concordava com o que eles queriam, né? Vocês sabem disso. Aí César morreu, agora Marco Antônio entra na parada. Então a Cleópatra estava se relacionando com o César, aí o César não queria assumi-la, não queria casar com ela, mas aí depois que ele morreu, ela conhece Marco Antônio, começa a se relacionar com ele. Foram os 2 homens com quem ela se relacionou, tá, gente? Foca nisso. O pessoal vive dizendo por aí que a Cleópatra era a maior safadinha, não sei o que, vivia sendo com todo mundo, mas não é verdade, tá? Provavelmente ela se relacionou só com os 2. Por coincidência, 2 generais romanos. E aí depois ela começa a se relacionar com Marco Antônio, e ela vai, inclusive, depois casar com ele e ter 3 filhos, tá? 2 meninos e uma menina. E aí, depois da Cleópatra ter sido rejeitada pelo César, que ficou só enrolando ela, quem nunca, né, gente? Quem nunca viu a experiência da Cleópatra sendo enrolada pelo César, não queria casar, não queria dar conta dos filhos, não queria assumi-la. Aí o que que acontece? Com o Marco Antônio a coisa é diferente. Só que, gente, tem um detalhe bem importante nessa história. Ele era casado com a Otávia, que era irmã do Otávio, com quem o Marco Antônio dividia um triunvirato, um governo de 3 generais romanos. Então, o que acontece é que, claro que isso vai dar BO, né, gente? Obviamente. Então, se o César, no primeiro momento, não tinha assumido a Cleópatra e mostrado para o mundo, o Marco Antônio vai fazer. Só que isso, gente, vai fazer com que ele cave a sua própria cova, justamente porque o Otávio vai ficar louco, indignado, justamente porque ele quer o cargo do Marco Antônio e também porque ele vê a irmãzinha querida amada sendo traída e abandonada pelo Marco Antônio. Então, o Marco Antônio tinha ótimas intenções com a Cleópatra, mas deixou a pobre coitada da Otávia de lado. E a Otávia, gente, não tinha dado filhos homens pro Marco Antônio. E naquela época vocês sabem que isso era um babado, uma loucuragem, né? Então, isso dava inclusive direito de muitos homens da antiguidade trocarem de esposa. No caso do Marco Antônio, ele não pensa 2 vezes, ainda mais com a Cleópatra fantástica, maravilhosa, que inclusive, abre parênteses, não era linda para os padrões da época, assim como o cinema retratou depois, tá, gente? Mas ela era muito legal, muito inteligente, fantástica. E aí ela conquista o amor do Marco Antônio e eles se casam. Só que pra isso ele tem que deixar a Otávia. O Otávio não vai ficar nem um pouco satisfeito, óbvio, né? O que move a história é o ranço, a vingança, o ódio. E aí ele vai começar a criar toda uma campanha mirabolante pra destruir a vida do Marco Antônio, né? Bem novela SBT, né? Aí ele vai começar a dizer pra todo mundo, contar umas fofoquinhas loucas, de que o Marco Antônio, na verdade, é um bundão que não dá conta de nada. Gente, ele é dominado pela mulher. Como assim? General romano, dominando Roma, governando e sendo pau-mandado da Cleópatra, isso não vai funcionar. Então, com esse discurso de que o Marco Antônio estava deixando de ser homem, inclusive, gente, ele dizia que o Marco Antônio era a mulher da relação entre os dois, Cleópatra e Marco Antônio. O que pra época era horrível, né? Imaginar que alguém pudesse culpar o lugar da mulher era uma coisa terrível. Então era assim que eles ofendiam o outro, né? E o Marco Antônio, então, vai ser alvo de toda essa campanha de divulgação negativa
do Otávio. O Otávio vai começar a lançar esses rumores, essas histórias, vai dizer que ele é efeminado, que ele não dá conta de cuidar nem do relacionamento, como que ele vai cuidar de Roma. E aí, vocês sabem, o Senado adora uma treta, compra a briga, e aí vão atrás dele, acabam com ele e com a Cleópatra. E assim termina a nossa história. Oh, mas basicamente o bafo todo, gente, é essa loucura de disputa de poder, traição, amor, por que não? E um final nem tão feliz assim. Mas vamos combinar, né? É um bafo. O segundo bafo que eu tenho pra vocês ainda é da antiguidade, porque lá os bafos rolam solto. É de um pelotão de homens no exército tebano, que era de Esparta, tá? Era uma colônia de Esparta, onde o amor entre os casais de soldados era incentivado, porque eles acreditavam que isso gerava uma unidade e uma proteção. Olha o nível do nosso bafo agora, hein, gente? A gente tá pensando que as sociedades antigas lidavam muito bem com a questão da homossexualidade, quando a gente fala da Grécia, de Roma, né? Essas relações que hoje a gente chama de homossexuais. Mas, na verdade, gente, toda essa relação homossexual que existia, inclusive entre os soldados espartanos, tinha certas regras, tá? Elas eram baseadas em certos padrões, não era assim tão livre o negócio. Então o bafo é o seguinte: os homens mais velhos poderiam se relacionar com os mais novos, desde que houvesse uma relação de ensino. Então eles entendiam que essa relação que hoje a gente chama de homossexual entre esses dois homens era para o ensino e iniciação na vida sexual e na vida mesmo, tá? De maneira geral, em todos os aspectos. Então é por isso que existia essa relação sempre a partir dessa hierarquia, o mais velho, que é o que tem o poder ativo, e o mais submisso, que tem o poder passivo, que quase ocupa uma posição feminina aí. Então, naquela sociedade, por mais louco que possa parecer, a homossexualidade, sempre lembrando que é um termo nosso, tá, gente? As relações homossexuais eram aceitas, eram normativas, desde que nesses critérios, e o pior naquela sociedade não era a homossexualidade, era o ser mulher. Então, na relação, você não podia ser uma mulher, você não poderia exercer o papel que era da mulher. Então, sempre tinha essa função de ensino, por isso que alguém se submetia com todo amor e carinho a essa relação, porque entendia que era uma forma de receber esse ensino para a vida mesmo, tá? Por isso que eles faziam essa prática na maior tranquilidade, porque existiam esses padrões, mas o problema naquela sociedade não era a homossexualidade, mas o ser mulher. Super divertido, né? Mas o bafo todo, gente, é que os soldados, aqueles mesmos que estavam sendo representados pelo filme 300, todos lá, machões, com aquele peito aberto, que é uma coisa surreal. Inclusive, vou fazer um vídeo só pra falar sobre o 300, que é um filme que super estereotipa os persas e super valoriza os gregos. Enfim, esses caras aí fazem parte desses pelotões onde eles são estimulados a serem casaizinhos felizes para se protegerem, o que faz muito sentido, né, gente, na guerra. Se você junta dois e eles vão se proteger, claro que isso vai ser bom pro pelotão. Então o bafo todo, a história toda é essa, um pelotão lindo, fofo, formado pelos espartanos, pelos tebanos, que se amava, se protegia. Mas lembrem, a homossexualidade, termo nosso, que existia nesse período, era cheia de padrões, cheia de definições, tá? Não era assim tão livre, e o homem não deixava de ser masculino, poderoso, a sociedade não deixava de ser patriarcal por isso, e essa é a grande loucura do negócio, tá? O problema era a mulher, a homossexualidade não era, desde que seguisse esses padrões de ensino, e sempre um que fosse passivo e outro que fosse ativo, o mais velho e o mais novo. Inclusive, sobre isso, gente, naquela época eles acreditavam que o amor só poderia existir entre iguais. Iguais, homem, homem, mulher, mulher ninguém liga, então ninguém falava sobre a mulher. O Plutarco, inclusive, que é um cara que escreveu muito sobre a história da época, falou sobre grandes personalidades da história, e inclusive falou muito mal da Cleópatra, ele que ajudou a criar essa imagem super estereotipada e distorcida da Cleópatra, porque ela era uma mulher muito livre, muito dona de si, então pra época ela era realmente, como eu falei agora há pouco, uma safadinha, uma mulher terrível, que vulgar. Então esse cara vai criar um discurso que é muito louco, presta atenção. Ele diz que o amor não poderia existir entre homens e mulheres. Segundo ele, o verdadeiro amor não tem lugar no Gineceu, que é o lugar onde as mulheres ficavam, principalmente em Atenas, o pedaço da casa onde elas ficavam. E afirmo, presta atenção, não é o amor que vocês sentem pelas mulheres, ou pelas moças. Seria tão absurdo como chamar de amor o que as moscas sentem pelo leite
as abelhas pelo mel e os cozinheiros pelas carnes e iguarias que preparam. Entendeu? Entendeu bem? Ele compara a mulher, a iguaria, a carne que é feita pelos cozinheiros, ó. A relação que se estabelece entre homens e mulheres deveria ser assim, tipo, sexo para procriar e famílias porque a sociedade precisa disso. Mas o amor é para iguais. O último bafo que eu tenho pra contar pra vocês é louco, de uma pessoa super vida louca. Tenho certeza que vocês já viram falar sobre ele, conhecem, figurinha carimbada dentro da história. Napoleão. Napo para os mais íntimos. Napo, gente, fez uma confusão louca no dia da coração dele, fiasco, envergonhou o Papa, amiguinhos, mamãe nem compareceu, a história é louca, presta atenção. Então Napoleão, vocês sabem, começou a governar lá na França depois da Revolução Francesa, certo? Tava lá, governando lindo, majestoso, fez o quê? Pensou o quê? Vamos voltar à monarquia, vou criar um império aqui, fazer um plebiscito, a galera vai votar, vai decidir se quer a minha realeza, né, o poder soberano de mim, de eu, e aí decidiu fazer esse plebiscito, a galera votou, essa galera que agora há pouco, né, há um tempinho atrás, tava matando o rei, decidiu que agora queria ter o imperador, e o Napoleão vai ser aí aclamado como o imperador da França. Muito bom, hein, franceses? Não sei por que mataram tanta gente na guilhotina a troco de nada, mas tudo bem, né? Depois vocês vão superar isso, tá? Calma, com o tempo isso passa, né? Mas, nesse período aqui, Napoleão tá governando absoluto, mas na cerimônia de coroação ele vai fazer um fiasco. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Ele vai simplesmente se autocoroar. O que isso quer dizer? Naquela época, a gente sabe, religião e Estado assim, ó, amiguérrimos, juntérrimos. Então eles fazem o quê? O Papa vai nas coroações dos reis, dos imperadores, para dar aquele aval, né? Para dar aquela benção maravilhosa da igreja. Só que nesse caso específico, Napoleão, já para dar o tom, né, do relacionamento, já para mostrar que veio, né, personalidade forte, abre parênteses, né, gente mal educada, grosseira, personalidade forte, e aí fez o quê? Tomou a coroa do Papa, deixou ele lá assim, poker face, coitadinho, ficou realmente tentando entender o que tinha acontecido, enquanto ele se autocoroava o maravilhoso lindo imperador. Então já diz pra igreja, a igreja se põe no seu lugar. Amigos, entendam a sua posição nessa sociedade, nesse lugar aqui, no meu governo. E aí, quando ele fez isso, todo mundo com certeza ficou assim, horrorizado, né? Mas ele era imperador e fazia o que ele queria, né? Faz parte do ofício, claro, né, com todos os seus limites, tá? Dentro dos limites ali, ele faz as loucuragens dele. Nesse caso específico, gente, eles vão depois fazer uma versão fake da coroação pra circular nas pinturas que seriam reproduzidas, né? Então ele contrata, ele tem o seu pintor particular e quando ele vai fazer essa reprodução da imagem do que teria sido a coroação, eles tiram essa versão meio fiasquenta da história e colocam lá ele coroando o Napoleão, coroando a esposa dele, a Josefine, para não ficar muito chato, tá? Então, pra história não ficar assim tão chata, né, ficar tão feio, eles mudam um pouquinho e não mostram o ápice, o ponto alto da história, que foi ele se autocoroando, deixando o Papa literalmente sozinho, abandonado lá, coitado, rejeitado. Quem nunca foi um Papa, né? Papa, hashtag somos todos Papa, solidários a você. E aí, pra finalizar essa história mirabolante, a mãe dele não estava na cerimônia de coroação, a Letícia. Ela não vai na coroação porque ela não gosta do casamento do filho com a Josefine, tá? Então é aquela velha história da sogra enchendo o saco, não gosta do casamento, não aprova, né? A Josefine já era casada antes, já tinha filho, então tinha um histórico que a Letícia não gostava. Então ela não foi na coroação. É isso mesmo que vocês estão entendendo. A mamãe não foi na coroação do filho. Napoleão, o imperador que conquistou um terço da Europa, não conseguiu dobrar a sua mamãe. Ela não foi na coroação, bateu o pé, né? Disse não vou, não foi. E, para não ficar mais chato ainda, né? Depois de toda essa cena que o Napoleão já tinha feito, eles vão fazer nas pinturas a dita da Letícia lá. E é muito engraçado, porque a imagem dela é fantástica. Ela tá lá assim, ó. Como se realmente estivesse aprovando tudo aquilo que estava acontecendo. E ela não estava lá.
colocar a imagem pra vocês verem, vocês vão dar risada, gente, fantástica. Então, assim, toda a coroação do Napoleão, bafo total. Eles coroando, mamãe não indo, casamento não aceito pela mamãe, tretas, tretas e tretas e tretas e tretas. Loucuragem. Esses eram os 3 bafos que eu tinha pra contar pra vocês hoje, mas esperem que tem muito mais bafo pra eu contar pra vocês. Vejam os próximos vídeos, se inscrevam no canal, tenho certeza que vocês vão adorar saber as fofoquinhas deliciosas da história.